Luz, paz e bênção para você. A paraxá dessa semana se abre com uma afirmação desconcertante. E Jacó viveu na terra do Egito. Tudo nesse versículo parece paradoxal. Por quê? O Egito é o lugar do estreitamento. É chamado de Mitzraim. É o lugar do exílio. É o lugar da alienação, da vivência da espiritualidade profunda. E, no entanto, a Torá escolhe exatamente aqui dizer: viveu. A exegese do versículo começa perguntando: que tipo de vida é essa que começa justamente onde a presença se oculta? Nós vimos na paraxá passada Jacó fazendo um relato de uma vida sofrida. Pensemos agora como Vaieri descreve os últimos dias de Jacó. Primeiro, Jacó adoece. Em seguida, convoca José e faz jurar que não o sepultará no Egito, mas sim na terra de Canaã, junto a seus pais. Em seguida, Jacó traz seus dois filhos, Efraim e Manassés, para receberem a bênção do avô. E aqui acontece um caso interessantíssimo. Jacó inverte a ordem, abençoa Efraim com a sobreposição da mão direita sobre a cabeça do mais novo, e Manassés, o mais velho, com a sobreposição da mão esquerda. Isto é profundamente cabalístico. Em seguida, Jacó reúne os 12 filhos e profere bênçãos sobre cada um. Bênçãos que definem o destino das 12 tribos de Israel. E então lemos em Gênesis 49, versículo 33, o relato da morte de Jacó. Diz o versículo bíblico que quando Jacó acabou de dar instruções a seus filhos, recolheu seus pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. Aparentemente, tudo normal nesta descrição. Porém, existe algo estranho neste versículo, Gênesis 49, 33. Para entendermos o que existe de estranho, vamos comparar este relato da morte de Jacó com o relato da morte dos outros dois patriarcas, Abraão e Isaac. O relato da morte de Abraão está em Gênesis 25, 8. Diz o livro bíblico: e expirou e morreu Abraão em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido a seu povo. Aqui, no texto original, temos 3 verbos. Expirou, significa cessou a respiração. Depois, morreu. E, por fim, um terceiro verbo, foi reunido. Vejamos agora o relato no Gênesis da morte de Isaac. Está no capítulo 35, versículo 29. Diz o versículo de Gênesis: e expirou Isaac e morreu, e foi reunido a seu povo, velho e farto de dias. Novamente, no original, em hebraico, 3 verbos. Primeiro, expirou. Depois, morreu. Terceiro, foi reunido. Agora lembrem do relato da morte de Jacó, conforme nós lemos. Começa com: recolheu seus pés na cama. Depois vem expirou. E depois foi reunido a seu povo. Dos 3 verbos
que nós encontramos nos relatos das mortes de Abraão e Isaque, aqui temos apenas 2 daqueles verbos, quais sejam expirou e foi reunido. No relato da morte de Jacó, falta o verbo morrer. Isso é uma coincidência? Os sábios do Talmud não pensaram assim. Assim, a Parashá Vayeri apresenta um paradoxo textual significativo. Embora descreva Jacó no leito de morte, suas últimas palavras, o embalsamamento do seu corpo, o luto prolongado, a viagem até Canaã para o seu sepultamento solene, a tradição rabínica afirma de modo categórico: Jacó, nosso pai, não morreu. Percebam, tal afirmação, longe de ser uma metáfora piedosa, constitui um problema exegético e ontológico que atravessa a literatura rabínica e cabalística. Essa afirmação rabínica segundo a qual Jacó, nosso pai, não morreu, constitui, na verdade, um dos enunciados mais enigmáticos da tradição de comentários judaicos. Presente explicitamente no Talmud e aprofundada no Zohar, essa proposição desafia tanto uma leitura literal da narrativa bíblica, quanto uma concepção meramente biológica da vida e da morte. Vejam que nós então aqui somos desafiados a aprofundar a compreensão do que significa a morte. Portanto, no meu comentário da Parashá desta semana, vou apresentar então algumas bases textuais dessa afirmação talmúdica, bíblicas e cabalísticas, e propor uma interpretação marrano-cabalística de caráter ontológico, segundo a qual Jacó não morre porque sua função espiritual se converte em estrutura transgeracional de transmissão, especialmente em contexto de exílio e ocultamento do nome divino, como era o contexto dos descendentes de Jacó no Egito, que estavam iniciando o exílio de 400 anos. Vayeri, então, longe de ser apenas o encerramento do livro de Gênesis, inaugura um modelo de sobrevivência espiritual no silêncio, central para a compreensão do marranismo histórico. Desta forma, o justo não morre quando sua essência não depende do corpo, não depende do território, não depende da visibilidade. Jacó deixa de ser um indivíduo histórico e se torna matriz de transmissão, eixo de memória, forma viva que atravessa gerações. O texto talmúdico afirma explicitamente: Jacó, nosso pai, não morreu. E nós estamos aqui
procurando entender o significado profundo desta afirmação. Os sábios então perguntaram: mas então por que ele foi embalsamado, sepultado e lamentado? O próprio Talmud responde: eis a explicação talmúdica. Assim como seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Perceberam já uma resposta e um encaminhamento de uma solução profunda que o Talmud nos dá? Essa resposta indica que a vida do justo não é definida por parâmetros biológicos, mas por sua continuidade histórica e espiritual. Jacó permanece vivo enquanto sua forma de ser, seu pacto e sua identidade operam no mundo por meio de seus descendentes. Viram então aí o segredo de nossa imortalidade? Fazer com que nossa essência permaneça em nossos descendentes, não só biológicos, mas também espirituais. Aqui se estabelece um princípio fundamental da antropologia rabínica. A vida do justo é relacional e transgeracional, não individual. O que isso significa no Talmud? Não se trata de negar a morte biológica. Trata-se de afirmar que a vida de Jacó não se esgota no corpo, porque sua essência continua atuante na história. Sua identidade é transgeracional. Sua vida se mede pela continuidade do pacto, não pela respiração. O Zohar aprofunda essa intuição ao identificar Jacó com a Sefirá de Tiferet, o eixo central que integra Resed, à direita, Abraão, e Gevurá à esquerda, Isaac. Nessa perspectiva, Jacó não é apenas um indivíduo histórico, mas um princípio de integração cósmica. Diferentemente de Abraão, a origem do pacto abraâmico, a origem do pacto hebraico, e diferentemente também de Isaac, a ruptura, Jacó representa a síntese que sustenta o fluxo da Shekinah no mundo. Por isso, afirma o Zohar, sua ligação com a presença divina não se rompe com a morte física. O justo que encarna o eixo não desaparece. Ele se recolhe ao plano estrutural da realidade, tornando-se assim caminho, não mais viajante. O Zohar aprofunda então de maneira maravilhosamente mística essa afirmativa de que Jacó, nosso pai, não morreu. O Zohar afirma que Jacó é o pilar do meio, Tiferet, o eixo que une a direita, recebe a misericórdia, com a esquerda, Gevurá, o rigor. Jacó é o eixo também por onde corre o fluxo da Shekinah. Por isso o Zohar afirma, Jacó não desaparece. Ele se recolhe ao plano estrutural da realidade. Mais ainda, o Zohar afirma que a Shekinah permanece ligada
a Jacó, mesmo após sua partida, e que sua alma continua nutrindo as tribos de Israel. Na linguagem do Zohar, na linguagem cabalística, o justo que encarna o eixo não morre, ele se torna caminho. A própria Torá contribui para essa leitura ao adotar uma estratégia literária singular. Essa estratégia literária da Torá para descrever a morte de Jacó foi que abriu o caminho para, na Torá oral, no Talmud e no Zohar, esta compreensão profunda. Portanto, Tiferet, Jacó, não é um ponto, é eixo, ponte, forma relacional. Por isso, Jacó não pode morrer como um indivíduo, porque sua função é ligar mundos. Quando o corpo se encerra, a função permanece ativa. A partir então dessas fontes, estamos propondo uma leitura marrano-cabalística. Jacó não morre porque se converte em código. Jacó inaugura o modelo do justo cuja vida persiste no silêncio, na repetição íntima e na transmissão indireta. Jacó, então, é um modelo para compreendermos como o marranismo e como o criptocabalismo persistiu, perdurou e chegou até os dias de hoje. Para concluir, eu gostaria então de convidar cada um de vocês para se inscrever no canal Beit Hassod, Centro Marrano de Kabbalah. Compartilhar este vídeo com seus conhecidos e seus amigos. Comente, curta o vídeo, para que nós possamos continuar neste trabalho de divulgar a perspectiva marrano-cabalística de entendimento da Torá. Até a próxima semana com mais uma interpretação da Torá.